Prezados alunos, prezadas alunas, vamos para mais um Consultoria em Gestão? Vou trazer aqui a professora Daniele Fialho para que hoje nós possamos falar sobre desafios de um ser consultor. Professora, é desafiador essa profissão? Como toda e qualquer profissão, ser consultor tem seus desafios também, né? Seja bem-vinda, professora. Obrigada! Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês e falando desse tema que faz a diferença quando a gente escolhe a nossa jornada e a nossa atuação profissional. Desafiador é e desafio vai ser sempre, né? Não temos como fugir de desafios. Estamos todos os dias passando por desafios. Estamos fazendo essa live aqui que às vezes pode dar certo, cai a conexão, não cai. E desafios nós temos que passar. E na consultoria não muda, né, professora? Com certeza. Quais são Percebo que alguns? Perdão. percebo que um dos grandes desafios que nós temos na consultoria é nós conseguirmos administrar a nossa gestão financeira. Diferente de quando você tem um emprego, digamos, considerado fixo no ambiente de trabalho, no dia a dia, de carteira assinada, né? O consultor, ele não tem isso. Então, ele tem que ter uma organização financeira dentro dos projetos que ele tem para que ele consiga ter uma manutenção. Nós não podemos simplesmente aceitar projetos só pela rentabilidade financeira que ele nos dará e não nos preocuparmos com a entrega. Como também nós não podemos nos desesperar se em alguns momentos nós não tivermos projetos, porque faz parte da sazonalidade da consultoria. Existem consultorias que acontecem em momentos específicos, em datas específicas. Se a gente for olhar um consultor que atua especificamente na área de imposto de renda, por exemplo, né? Ele tem a sazonalidade ali da prestação de consultoria, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Se nós formos olhar para os processos de contratação e seleção, que a gente atua com o processo de consultoria nesta área, dependendo da empresa, a contratação ela também é sazonal, acontece mais em determinado momento, em detrimento de outro, né? Se formos olhar para a área de capacitação dentro da consultoria, porque na consultoria a gente também realiza capacitação de pessoas, de grupos, de equipe, de times, dependendo da especificidade do projeto que você esteja, também acontece de forma sazonal. E existem as consultorias que elas acontecem de forma contínua. Então você tem que saber organizar a sua entrada financeira. E o consultor ele precisa entender de fluxo de caixa, porque quem controla o seu fluxo de caixa é o próprio consultor, né, professora É Elaine? verdade. E quando você estava falando, eu estava pensando. Ele também, como consultor, precisa ter esse entendimento para buscar projetos rentáveis. Com certeza. Existem projetos que muitas das vezes aparecem para você que você vai perceber que a sua atuação vai ser, a sua dedicação vai ser maior do que o retorno que ele pode te dar. E aí você vive um dilema, porque surgiu aquele projeto, você não tem a certeza se vai surgir outro. Você tem que pegar aquele ou você tem que esperar o próximo. E isso depende muito do planejamento que você tenha feito e essa sua organização enquanto consultor. Obviamente, se for um momento que você estiver sem nenhum outro projeto, mesmo aquele projeto tomando o seu tempo, é importante que você o desenvolva e o execute da melhor forma possível, porque ele vai fazer parte do seu portfólio. Talvez naquele momento ele não traga a rentabilidade financeira esperada, desejada e almejada, mas ele pode ser um passo para o seu próximo projeto ou para a sua próxima atuação dentro da consultoria. É uma gestão de tempo versus uma gestão de expectativas e um equilíbrio para que realmente, como você disse, você está fazendo a gestão do seu fluxo de caixa. Você precisa saber que no final do mês tem contas para pagar. Então, realmente ter essa gestão desse tempo, da tua produtividade, se é realmente um projeto rentável e se quais são suas expectativas para os próximos projetos. Qual o tamanho desse projeto, quanto tempo você vai levar para ter todo um retorno para o cliente.
E é importante você ter em mente e já ter mapeado quem podem ser os seus parceiros de projeto, porque no meio do caminho podem surgir outros projetos que sejam interessantes, que você vai conseguir acessar e desenvolver, mas você vai precisar de parceiros para te apoiar no desenvolvimento desse projeto. E dentro da consultoria é muito comum e natural nós termos diversos parceiros para nos apoiar no desenvolvimento desses projetos. Você jamais, enquanto consultor, pode deixar de fazer a gestão do projeto que você assumiu, mas você pode sim contar com excelentes profissionais, profissionais gabaritados, para te dar o suporte e o apoio dentro desse projeto. E com isso você acaba ganhando capilaridade. Uma das perguntas, professora Elaine, que eu mais respondo é: mas você pode fazer mais de um projeto em conjunto? Depende. Depende do tamanho do projeto, do tempo do projeto, do time de suporte que você tenha. Não é porque você é consultor que você também não pode ter uma equipe. A Sim. diferença é que dentro da consultoria você não tem um time fixo, como você tem numa empresa, mas você vai nomeando esse time projeto a projeto de acordo com a sua necessidade. Exato, só que tem que ter bastante cuidado, né, professora, para também não criar expectativa nos clientes, pegar uma variedade de projetos e não entregá-los a tempo. Isso é ruim. Eu costumo dizer, professora Elaine, que eu gosto de usar 2 chavões na consultoria. Primeiro, ser consultor é sempre ver o copo meio cheio. O copo nunca pode estar meio vazio, porque senão você desanima, né? E o segundo chavão é: não vá pelo 8 e não vá pelo 80. A mediação é sempre o melhor caminho. Então, dê passos que você consiga dar conta de dar. É melhor você dizer não a um projeto antes de começá-lo do que depois de começar você ver que você não dá conta. E se você começou e percebeu que não está dando conta, você tem que imediatamente buscar profissionais no mercado que deem conta de fazer essa entrega para que você não deixe de cumprir com aquilo que você prometeu para o seu cliente e que você não peque com a sua imagem profissional no mercado. Isso é algo muito sério. E como em toda e qualquer profissão, papel aceita tudo. Contrato de consultoria aceita tudo. E nós temos diversos consultores que já mancharam a imagem no mercado por conta de não entregas. Então, faça os combinados que você dá conta. E até, né, professora, estava vendo aqui uma questão que eu tinha anotado para conversar contigo e trazer isso para os nossos alunos, nossos espectadores. Na consultoria, não é sempre o consultor que tem o controle de tudo, porque você depende da outra empresa. Então, se você depende de que aqueles funcionários possam te dar as informações, que os diretores não estejam viajando. Então, quando a gente fala nessa questão de quantos contratos, quantos projetos eu posso pegar ou eu posso estar fazendo a gestão, eu tenho que levar em conta não só o meu tempo, mas o tempo que eu imagino que a outra empresa vai ter disponível para poder passar as informações que eu necessito, correto? Correto. Olha que exemplo interessante que eu vivenciei em um cliente esses dias. Ele me pediu uma entrega de uma análise de carga horária dos seus colaboradores. Se a carga horária estava adequada às funções e entregas de cada colaborador. E ele estabeleceu um prazo. Só que ele tinha 3 unidades. E ele estabeleceu o mesmo prazo para as 3 unidades. Porém, ele só me encaminhou os arquivos com as informações de uma das suas unidades. As outras 2 ele não encaminhou. E quando eu cobrava o cliente, ele dizia assim: olha, eu estou com outras prioridades. Eu falei: sem problema nenhum. Porém, o prazo estabelecido ao final, eu vou conseguir te entregar da primeira unidade. As outras 2 nós vamos ter que negociar o prazo. Não porque eu não possa fazer, mas eu dependo de você e dependo da sua informação. E outro ponto importante, professora Elaine, que nós já conversamos em até alguns outros encontros, né? Não é nosso papel enquanto consultor a tomada de decisão. O nosso papel é gerar para o cliente as possibilidades. Neste caso mesmo, o cliente chegou a me perguntar se ele estava certo no que ele estava priorizando.
e dependia do objetivo que ele queria ter ao final. E naquele momento eu coloquei para ele: eu entendo que o que você está priorizando em detrimento do que você me pediu primeiro realmente se tornou prioridade dentro do contexto que a empresa se encontra. Então é importante você saber também dialogar com o seu cliente para que você entenda a real necessidade do seu cliente. Porque, como nesse exemplo, se eu ficasse cobrando para ele os dados sem entender o momento que ele estava passando, eu não estaria ajudando. E muito pelo contrário, ele reconheceu essa necessidade, acabou ampliando o escopo da nossa consultoria, eu acabei atuando nesse novo projeto que surgiu e ao final a gente retornou ao projeto inicial. Então a gente também precisa, né, dentro desses desafios da consultoria, ter esse jogo de cintura. Um erro que costumamos cometer é dizer: isso não é comigo, não foi para isso que eu fui contratado. Professora Elaine, se você quer ser consultora, você sempre foi contratado para aquilo, né? Basta você alinhar com o seu cliente, né? Nossa, professora Daniele, eu vou encerrar essa live porque o seu exemplo foi prático, foi do seu dia a dia. Eu acredito assim que quem está nos ouvindo agora realmente é uma reflexão importantíssima. Eu acredito que eu possa terminar com duas palavras importantes: flexibilidade e adaptabilidade. Tudo isso que você nos trouxe, esse exemplo, esse case real, foi fantástico e eu finalizo com essas duas questões, essas duas palavras que são essenciais também para um consultor. Professora Daniele, muito obrigado. Essa série de consultoria em gestão está sendo fantástica para os nossos alunos. Para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês e vou fixar as duas palavras no meu quadro para todo dia de manhã lembrar, porque afinal de contas, tudo que a gente revive no dia a dia, a gente não esquece. Exatamente. Muito obrigada, professora. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau.